Bom, irei falar um pouco sobre a localização da área de estudo e sobre as vias que existem na região. Bom, a área ela está localizada na região norte da capital, sendo delimitada pelo Lago de Palmas e pela rodovia TO-050. Os principais acessos são pela própria TO-050 e pela NS-15. Existem também os acessos clandestinos que foram abertos pelos moradores dessas áreas irregulares que ficam na região. Como ela é uma região que possui muitas chácaras e atividades rurais, existem algumas vias que são utilizadas, na maioria, por moradores da região dessas chácaras, por pessoas que frequentam clubes também que existem na região e principalmente pelas pessoas que vivem em moradias irregulares e nos loteamentos de alto padrão que existem. Todas essas vias, elas não possuem um tipo de infraestrutura como pavimentação, sinalização, iluminação, exceto as vias lindeiras aos loteamentos do Polinésia e do Caribe. Então, eu vou falar sobre as áreas verdes, as áreas de interesse turístico, serviço regional e as áreas irregulares. Vamos ver aqui no mapa, as nossas áreas verdes são essas áreas escuras e esse verdinho mais claro aqui. E a maior concentração delas fica onde tem os corpos hídricos, que são nessas regiões aqui, essa e essa. Aqui é onde passa o córrego Jaú e esse aqui é o córrego Água Fria. O Água Fria, ele é uma APA, é uma área de preservação ambiental. E pelo fato de ter várias áreas aqui irregulares, ele recebe muitos dejetos aqui, muita poluição, água de esgoto, sem tratamento. E aqui ele deságua no lago, todos eles. Tem essa veia aqui que deságua no lago. Aqui nessa região aqui embaixo, nesse serviço regional, essa área aqui que está destinada para serviço regional, é onde fica uma área de tratamento de água. Nessa parte aqui, fica alguns loteamentos que, igual o Caribe, o Polinésia, que são áreas privadas. Nessa parte aqui que fica na beira do lago, ele tem muitas essas áreas privadas aqui de residenciais e algumas construções. Interesse turístico, a gente tem essas partes aqui na beira do lago, que são áreas com grande potencial para ter visitação, para ser desenvolvido projetos para que tragam essa visibilidade turística, por ter uma vista muito bonita. E sobre as áreas irregulares residenciais, dentro desse programa a gente tem várias construções, vários loteamentos que antes eram chácaras e foram construídos loteamentos sem estar dentro da lei municipal, e o que ocasiona grande problema em relação a fluxo, em relação à parte ambiental, que acaba degradando essas áreas. Inclusive tem casas e comércio que fica muito próximo dessas áreas de rios, o que pode ser um risco tanto para o meio ambiente quanto para os moradores. No projeto, a nossa preocupação foi manter ao máximo essas áreas verdes que existem hoje, preservar o que fica próximo desses corpos hídricos, pensando tanto nos futuros moradores como os moradores que já existem hoje. Porque essas áreas elas oferecem vários benefícios, tanto como espaço de lazer e convivência, além de contribuir para manter uma temperatura mais amena, e também porque essas áreas verdes próximas da cidade elas podem proteger contra enchentes, deslizamento de terra, entre outros. E também para ajudar a manter a fauna e a flora, porque a gente tem muita árvore nativa nesses lugares. E sempre pensando nessa preservação. Isso foi o que a gente pensou para a nossa área verde, e também pensando nas áreas de interesse turístico, organizar também essas áreas irregulares, colocar ela no projeto de forma que ela não fique desencaixada e que também possa levar benefício para esses moradores que já tem hoje lá. E é isso aí, então. Obrigada. Bom, seguindo a base das diretrizes tomadas para a nossa região, eu vou falar das diretrizes tomadas sobre a questão do sistema viário e do sistema de mobilidade adotado para a nossa região.
Uma das diretrizes tomadas foi a de procurar manter o máximo possível do traçado das vias que já existem na região e propor um traçado que mantenha o mesmo desenho no resto da capital. Procuramos dar continuidade à Avenida Teotônio Segurado, por ela ser uma espinha dorsal da cidade, mantendo esse eixo do transporte, porém dando uso para o canteiro central da avenida, com ciclofaixas tanto para bicicletas e como faixas para veículos autônomos, que estão sendo muito utilizados recentemente como meio de transporte, e faixas também exclusivas para ônibus, seguindo o modelo da cidade de Curitiba. Procuramos propor a ciclovia, além do eixo da Teotônio, colocar a ciclovia por toda a extensão do Parque Linear, seguindo pelas faixas nas avenidas coletoras, fazendo então a ligação da ciclovia entre o Parque Linear e a ciclovia do Parque da Orla. E dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco mais sobre as áreas institucionais, as áreas comerciais e as áreas industriais, onde elas foram dispostas no nosso projeto mediante a verificação das informações do mapa. Aqui no mapa nós podemos ver pintado de roxo em algumas partes, como por exemplo aqui no centro do mapa. Logo ao sul do mapa também possui áreas institucionais, na parte oeste, enfim, nós dispomos essas áreas institucionais. Além dela integrar as ações habitacionais e saneamento ambiental, essas áreas ela promove a integração entre estes equipamentos. Então, faz com que haja uma rede de atendimento integral às demandas desses moradores em suas diferentes necessidades. Então, os equipamentos institucionais que a gente decidiu implantar neste projeto, entre eles estão as UPAs, as Unidades Básicas de Saúde, as UBS, temos também o ICMEI, a Escola de Tempo Integral, Centro de Idosos, e aqui ao centro nós temos também o nosso hospital, centros de iniciação de esporte e demais serviços que atendam à demanda local desta região. E logo em seguida, no mapa, nós também vemos em vermelho as áreas comerciais, que estão próximas às vias arteriais e às vias coletoras. Essas áreas, a estruturação e gestão da distribuição comercial encontrada para essa gleba foi o ponto de equilíbrio entre os centros comerciais abertos, que agrega o comércio tradicional aqui no centro, né? E os grandes estabelecimentos comerciais periféricos, como os hipermercados e grandes lojas de departamento. Então, dessa forma, mais do que vender, a missão da área comercial para essa gleba é oferecer soluções certeiras para suprir a demanda local. E nós podemos ver isso através da distribuição dessas grandes áreas comerciais. Nós inserimos elas aqui na extremidade do nosso projeto, a oeste. Nós temos também eles dispostos aqui no centro, próximo às áreas industriais, que também vão servir para o abastecimento desses grandes mercados da nossa área em estudo. E só dando continuidade ao que foi falado anteriormente sobre as áreas industriais, elas foram dispostas aqui ao leste do nosso projeto, e nós vemos sempre que as indústrias elas buscam a proximidade das infraestruturas, mercado consumidor, mão de obra qualificada e das fontes de energia que visam baratear o custo da produção. Então foi pensando nessa funcionalidade de desenvolvimento econômico local que serimos essas áreas industriais, como foi falado anteriormente, ao leste da área em estudo, fazendo com que haja empregos novos para a população deste espaço e tendo todo um planejamento no sentido de dotar o seu entorno de uma estrutura que suporte a produção sem causar impacto à população. Por que não vai causar impacto? Ou a funcionalidade desse projeto todo, dessas áreas industriais serem inseridas aqui na extremidade leste do nosso projeto? Porque eles estão todos próximos às vias arteriais, o que vai facilitar a distribuição de mercadorias para as áreas comerciais, o abastecimento desses mercados, tanto aos mercados que estão centralizados na nossa área de estudo, quanto aos que estão na extremidade, por conta dessa facilidade de transporte dos produtos através dessas vias que foram bem distribuídas.
Olá, boa noite a todos. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre essa área, né, que nós estamos trabalhando. E nós temos uma área bem grande, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? Nosso zoneamento, na verdade, que a gente está em estudo ainda. Nós fizemos algumas divisões, né, de zoneamento. E nós temos nesse zoneamento a área de uso misto. Nessa área laranja aqui são os nossos lotes de uso misto. Por que que eles ficaram nessa localização? Essa aqui é a sequência da Teutônio Segurado, então a valorização é maior, por isso a gente deixou aqui loteamentos de uso misto. E nessa outra aqui também, né, que é a que vem do anel viário. E ele pode se subdividir em até 3 categorias, né? Segundo o seu direcionamento de porte. Então, o uso de serviço de comércio de pequeno porte, que foi assim que nós fizemos, ele vai abranger as atividades de serviço ou de venda ao consumidor, né? Exclusivamente para os varejistas dos produtos relacionados ao consumo residencial, né? Das unidades ali com área construída de até 200 metros quadrados. E nós temos também o uso de serviços de comércio de médio porte, né, que vai abranger as atividades de serviço ou de venda também varejista, e pequeno atacadista de produtos, né, de diversas unidades, com uma área construída acima de 200 metros quadrados até 700 metros quadrados de área construída, tá? Então, esse empreendimento ele pode ser de uso misto, né, que é uma nova tendência aí mundial, vamos dizer assim. E ele são construções que reúnem em um mesmo espaço vários usos, né? Variados usos. E nós também, nesse zoneamento, nós temos as áreas, né, multifamiliares, tá? São lotes multifamiliares, as famosas HM, né? Esse azul aqui, né, são os nossos lotes multifamiliares. Tá? Então, próxima área de conservação, como eu falei. Aqui a gente deixou algumas unidades, né? Aqui, tá bom? Então, todos que tem o azulzinho claro aí são os nossos lotes HM. Então, na nossa HM, ela vai ter edificações de 2 ou mais unidades habitacionais agrupadas no mesmo bloco vertical, né? Sendo permitido 2 ou mais edificações multifamiliares em um único condomínio, caracterizado como um edifício, tá? Então, vai ficar aí destinada para a implantação desses conjuntos habitacionais de interesse social, né, os lotes multifamiliares, e o uso de ocupação do solo dos 5%, uma permeabilidade mínima de 30%, né, os afastamentos obrigatórios aí de 3 metros em relação a todas as divisas e entre blocos também. E o número de residências vai variar, né, dependendo do cálculo da densidade. E dentro do nosso zoneamento nós temos também as HU, né, que é os lotes unifamiliares, como o próprio nome diz, né, uma única família. Todos esses aqui na cor de pele, tá, bege, que estão espalhados na maior parte, né, da nossa área, são os lotes unifamiliares. Então, compreende edificações unifamiliares, sendo permitida uma única habitação familiar por lote, né, destinado, e condomínio urbanístico também, destinado à unidade unifamiliar, e ela vai compreender até uma unidade territorial privativa só, tá? Então, a média de moradores por domicílio, de acordo com o IBGE, é 3,3 habitantes, tá, por domicílio. O afastamento para esse lote, de acordo com as normativas, o afastamento frontal é de 5 metros, os laterais de 2 metros, né, e os lotes mínimos de 240 metros quadrados, tá bom? E hoje em Palma já tem, para alguns casos, dependendo da área do terreno, eles podem ser desmembrados, né, e dividindo um único lote para fazer 2 unidades, tá bom? De casas.
Então, esse aí é o nosso zoneamento. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre toda essa parte aqui ambiental do nosso projeto. Como vocês podem ver aqui na legenda, né, ela está sendo trabalhada em verde, essas áreas de área verde, área de preservação, né, que é as áreas de APP, a orla também que eu vou falar um pouquinho, que é essa faixa amarela, né, aqui no lago. Então vamos lá. Como é que vai ser trabalhada essa questão do projeto do Parque Orla, né? Ele vai ser essa questão do parque, por quê? Parque Orla, porque ele está conectado, né, a várias áreas verdes. Então ele tem muitos efluentes aqui dentro da área urbana, né, que vão estar desaguando aqui no lago. E ele funciona, né, como uma fonte também de preservação e conscientização, né, da preservação desses pontos. Essa orla aqui ela vai ser trabalhada em duas camadas, né, que é uma camada comercial e essa outra que eu, como já disse, né, como eu disse, essa questão do ecoturismo, né, que é trabalhar toda essa questão da sustentabilidade, da preservação desses meio ambientes e trazer, né, esses pontos para que a população veja essas áreas verdes de outra forma, né, como áreas que devem ser preservadas mesmo. Nessa orla vão ser trabalhados os PIs, né, para toda aquela questão de transporte, de comercial, eventos aquáticos, né, esportes que podem vir a acontecer. A areia, que tem que ser uma areia que tem que ter as áreas de esporte, né, tem que ser áreas livres para fazer alguns esportes na areia, mas áreas também que têm que ser sombreadas para não causar, né, a não utilização delas durante o dia. Pistas de caminhada, né, e ciclovias nessa orla. E uma questão de gabaritos, né, próximo a essa orla que começa com um gabarito mais baixo, e de acordo vai se afastando, você vai subindo a altura desse gabarito. Esse parque linear, ele vai ser trabalhado, né, com a questão de associação, recuperação, integração e revitalização dessas áreas verdes, né? Então ele é um ponto muito chave no projeto, porque não só o parque linear como as áreas verdes, né, aqui, são áreas que vão estar trabalhando com essa infiltração da água, né, lentamente, com essa vazão lenta da água que vem desse meio impermeável, né, urbano. Ele vai trabalhar também com essa questão do clima dentro da cidade. E ele traz esse valor, né, ambiental, porque as pessoas com o seu uso, né, fazendo caminhadas, usando essas ciclovias como transporte para ir, por exemplo, para trabalhar, elas passam a ter um valor sentimental, um valor agregado a essas áreas, né? Então é importante dar vida a esses lugares porque são pontos chaves e eles estão conectados em todo esse meio urbano. Eles vão estar modelando também essa questão urbana, porque eles trabalham com drenagem, circulação, transportes, as áreas verdes, então, e que estão todas conectadas. Então, basicamente é isso.